Olá a todos, vamos dar continuidade hoje à elaboração do artigo para o CNPq dentro do programa ALI. O nosso foco hoje está na elaboração do objetivo. Qual que é o nosso objetivo do artigo? Nesse ponto, nós temos que destacar o seguinte para vocês. Existem dois grandes tipos de objetivos, o objetivo geral e o objetivo específico. E o objetivo serve para você dizer exatamente o que você vai fazer ao longo desse trabalho, ao longo desse desenvolvimento, ao longo desta escrita que você vai entregar para nós. Observe o seguinte, nós temos o objetivo geral, onde o objetivo geral serve para nós dizermos exatamente o que, de forma mais ampla, você vai pretender fazer no teu artigo. Agora, tenha em mente também o seguinte, além do objetivo geral, que tem que ser uma frase única, verbo único, nós não devemos colocar, por precaução, dois verbos na mesma frase, em termos de objetivo, apenas um verbo no objetivo geral. Eu tenho também que me preocupar com o meu objetivo específico. Os meus objetivos específicos, eles são, na realidade, um desmembramento do meu objetivo geral. Então, observe que eu tenho o meu geral mais amplo, verbo único, frase única. Depois, um conjunto de objetivos específicos, onde cada objetivo específico também tem apenas um verbo lá dentro, para evitar que nós tenhamos algum tipo de problema durante o fechamento do nosso artigo. Vamos observar mais alguns detalhes. Observe aqui o nosso exemplo. Nós temos o tema geral nosso, produtos de madeira sustentáveis, onde nós temos já um problema, que já veio do vídeo anterior, as empresas do setor madeireiro, de forma geral, não têm gerenciado de forma adequada os seus processos de extração e tratamento da madeira. E também extraímos dali, apenas para facilitar, uma pergunta. Como que as empresas do setor madeireiro estão gerenciando seus processos para garantir produtos sustentáveis? E com isto, além então de nós termos tema, o problema, e dentro do problema nós tirarmos uma pergunta, observem que a partir da conversa com o nosso sênior, com o orientador e com o gestor, gestor local, eu já também tenho condições de extrair pelo menos uma dimensão. Neste nosso exemplo, vamos trabalhar com 3 dimensões que nós julgamos, pelas nossas discussões, que são as mais relevantes para tratar no artigo. As dimensões processo, organização e ambiência inovadora. E de onde que vieram essas 3 dimensões? Das observações do radar zero que nós tivemos, tanto a partir da média geral, como também do benchmark, dos pontos positivos, dos pontos negativos e também do plano de ação, das devolutivas que já foram realizados. Observe então alguns exemplos. Para o meu objetivo geral, nós poderíamos ter algo do tipo identificar as principais características dos processos da gestão da inovação no ambiente da indústria madeireira. Seria um objetivo geral. Observe o detalhe, temos apenas um verbo já desde o início para evitar qualquer problema posterior de interpretação. Então o verbo ali no caso é identificar. E por que o verbo é importante? Ele é importante nesse momento porque caso você, ao final do teu artigo, você não tenha identificado as principais características, você não atingiu o objetivo do artigo, o objetivo ao qual você predispôs no início desse trabalho. Outro exemplo. Pode ser que você tenha optado e, olha, ao invés de identificar as principais características, eu acho que eu vou propor um conjunto de atividades que permita às empresas do setor madeireiro a implantação de um gerenciamento sustentável. Então, como resultado do teu artigo, ao final dele, nas tuas considerações finais, na conclusão, você vai ter que fazer o quê? Uma proposta de um conjunto de ações ou de atividades. Um outro exemplo de objetivo geral, identificar os principais elementos que influenciam na implantação de práticas voltadas à sustentabilidade em empresas do setor madeireiro. Observem que, em qualquer um dos 3 exemplos de objetivo geral, nós temos sempre apenas um verbo já desde a largada. Ou é identificar, ou é propor, ou é identificar, ou é levantar, ou analisar. O macete que existe é, para eu saber se o meu objetivo foi atingido ou não, no final do artigo eu volto para o meu objetivo geral, olho para ele e digo, eu me propus a identificar. Eu identifiquei? Eu me propus a propor um conjunto. Eu propus o conjunto? Esta é a maneira melhor de você avaliar se aquilo que você se predispôs a fazer foi realizado ou não. Agora, somente com o objetivo geral ainda fica muitas vezes bastante amplo. É importante nesse momento fazer o seguinte. É importante que nós tenhamos agora em mente
os nossos objetivos específicos. E aqui, para facilitar, nós vamos tomar como exemplo o primeiro objetivo geral. Nós extraímos aqueles 3 e escolhemos o primeiro. Observe, você pode escrever diversos objetivos gerais. E depois você vai escolher um, contanto que esse objetivo geral, retornando, ele esteja coadunado com as dimensões, esteja com a pergunta, com o problema e com o tema. Observe, qualquer um dos 3 objetivos que estão aqui em geral, eles estão exatamente coadunados com todos os meus tópicos anteriores. Isto é extremamente importante para garantir a consistência do trabalho que você está se predispondo a fazer. Retomemos agora, então, o nosso objetivo geral e vamos daí agora, dentro dele, se for o caso, né, identificar um conjunto de específicos. Quantos? Não, se for para fazer apenas um objetivo específico, normalmente ele é o próprio geral. 2, no mínimo. 3, é um número razoável. 4, 5, 6, 7, calma. Nós recomendamos entre 3 e 5 objetivos específicos para um objetivo geral. Vamos ver o exemplo. Para o objetivo geral de identificar as principais características, nós vamos propor os seguintes objetivos específicos. Nós vamos propor, por exemplo, caracterizar os desafios e tendências da indústria madeireira sustentável, identificar os processos presentes nas empresas da indústria madeireira que caracterizam práticas de gestão sustentável, identificar as principais características organizacionais de empresas da indústria madeireira e identificar os principais elementos do ambiente inovador de empresas da indústria madeireira, entre outros. Observe que aqui, a título de exemplo, nós colocamos 4 objetivos específicos para um objetivo geral. Então, em função do geral, eu gero um conjunto de específicos. E aí eu tenho que fazer o teste. Esse objetivo específico, na hora que eu atingi-lo, ele me ajuda para atingir o geral? O segundo, atingido, se eu identificar os processos, me ajuda a fazer o geral? Se eu identificar as características, ajuda? Se eu identificar os principais elementos, ajuda? Essa é uma maneira que eu tenho de fazer um checklist de que os meus objetivos específicos realmente estão contribuindo para o meu objetivo geral. É um checklist muito importante para evitar que você escreva um objetivo específico que não tenha nada a ver com o trabalho que você está fazendo naquele momento especificamente. É importante, então, você ter ideia dos verbos. Se você utiliza um verbo identificar, então significa que você vai ter que identificar e, ao final, a pergunta que o avaliador do artigo faz é: ele identificou ou ela identificou? Se o verbo forte do objetivo geral, né, era o propor, ele propôs. Se era levantar, ele levantou. Se era analisar, ele analisou. Para isso, a taxonomia de Bloom nos ajuda a ter uma ideia da profundidade do verbo que você venha a utilizar. Todo mundo volta e meia diz que tudo é a mesma coisa. Vamos ver que não é. Observe na taxonomia de Bloom que nós temos o seguinte. Nós temos que, quando eu quero conhecer sobre um tema, por exemplo, obter conhecimentos específicos, a forma de tratá-los, obter conhecimentos universais, abstrações em um determinado campo, eu vou trabalhar com verbos que têm a ver com conhecimento. É bem abrangente, bem genericão. Quando eu quero compreender alguma coisa, que é a minha habilidade de transformar, interpretar e explicar, observe que os verbos já mudam. Então, se é para conhecer, é algo mais genérico. Se é para compreender, exige um conjunto de verbos e habilidades suas diferente. Se eu quero aplicar alguma coisa, significa que eu tenho que ter a habilidade de apresentar as ideias e aplicar os princípios para solucionar problemas. Se eu quero fazer análise, que é a habilidade de identificar elementos de uma comunicações, as interações entre os elementos e as estruturas que conservam, se é para analisar, eu vou ter que saber fazer bem esse detalhamento, ou seja, eu vou ter que saber observar os mínimos detalhes do que eu estou trabalhando, das minhas fontes de dados. Se eu quero fazer síntese, é a minha habilidade de produzir, projetar e criar. É muito mais intensa a síntese do que a análise. E eu posso também avaliar como estão as empresas, avaliar como está a dimensão. Observe, então, que a escolha do verbo tem bastante a ver com o que você pretende desenvolver no seu artigo. Tomem bastante cuidado com isso, escolham verbos que vocês tenham condições efetivamente de, em sendo ação, caracterizar o que vocês pretendem desenvolver no artigo. No nosso próximo vídeo, nós vamos trabalhar com vocês a questão da metodologia. Observe, já trabalhamos a justificativa, já trabalhamos o objetivo geral, os específicos, e o nosso próximo vídeo vai tratar de como que você vai atingir os objetivos e como que você vai resolver o problema. A questão metodológica, principalmente, é como você vai fazer a abordagem e o tratamento dos dados para gerar os resultados. Obrigado e nos vemos no nosso próximo vídeo.